Bonjour! Bom dia, sextou! Mais uma semana completando hoje. E hoje meu despertador não me acordou. Quem passa por isso, né? Tão bom assim, você pega do nada, acordou, sai correndo, né? Eu hoje. Bem eu hoje. Como é que vocês estão, gente? Tudo certinho aí? Tudo bem com vocês? Pra gente começar hoje a live. E convidar vocês hoje a gente a orar, certo? Entregar ao nosso Pai mais um dia. Como é que foi seu dia ontem? Como é que você tem vivido seus dias por aí? Por aqui é sempre resolvendo problemas. Quem gosta de resolver problema? Quem gosta de resolver problema? Todo mundo nasceu aqui para fazer isso, tá? Entregar soluções para problemas do nosso dia a dia. É isso aí. E quem empreende sabe muito bem de como é que é isso. Lembrando, né, que quando eu tô falando que empreender, na verdade, todo mundo empreende, né? Porque empreender faz parte da gente, nossa identidade mesmo. Mas que tem um negócio também, né? Sabe como é que é empreender dentro do seu negócio. Vários BOs para resolver. E ainda mais eu trabalho com empresa, né? Prestando serviço para empresas, aí é que tem BO mesmo. Tem das coisas das minhas e tem dos outros. Mas é isso aí, gente. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse dia tão especial. Obrigada pela noite de sono que a gente teve. Muito obrigada de verdade, Pai, porque o Senhor nos guardou, o Senhor cuida da nossa família, cuida da nossa casa. E nenhum mal, Pai, nos atinge. Amém. Obrigada por isso. Porque o teu anjo, Pai, tem cuidado de nós também. O Senhor fala, Pai, na tua palavra que existem anjos que estão ao nosso serviço aqui na terra. E eu creio assim, Pai, que de fato vivemos isso, usufruímos disso. Obrigada a Cristo por ter morrido na cruz do nosso lugar. Coloque no nosso coração, Pai, o desejo de viver ainda mais nossa identidade em Ti, conhecer-Te mais, ter mais intimidade contigo também. Que hoje seja um dia, Pai, de amar as pessoas ao nosso redor, de servi-las também. Nos ajuda, Pai, a enxergar as oportunidades que o Senhor nos entrega todos os dias. Não nos permite viver aqui nessa terra como se fosse só mais um dia, Pai, não. Que cada um da gente dê o nosso melhor, que a Tua palavra fala sobre isso. De que, de fato, nós estamos servindo ao Senhor, que nós estamos honrando ao Senhor quando fazemos as coisas com excelência. E nós te agradecemos pela oportunidade que temos aqui na terra de viver e construir coisas grandes e eternas para o Teu nome e o Teu reino. Em nome do Teu Filho. Amém. Amém, gente. Bonjour para todos aí. Rafael, Juscelino. Como vocês estão? Tudo certo aí? Bem, gente, é o seguinte. Hoje a gente está concluindo, né, esse tema da semana, que foi andeis dignos da vocação, certo? O nosso grande chamado, digamos assim, né? E a grande comissão que o Pai nos dá é sobre a gente viver uma vida digna da vocação que Ele nos deu, entendeu? E quando eu falo andar digno, a gente pensa logo em, sei lá, perfeição de repente, né? Não ter limitações. E não se trata disso, entendeu? A gente já falou aqui sobre isso bem essa semana, que o Pai nos chama para excelência, né? Não é para perfeição, não é de alguém que não vai errar nunca, mas é alguém que vai dar o seu melhor em todas as situações. Isso é você ser alguém excelente, tá bom? Então, quando Ele chama a gente para andar digno da vocação, na verdade, Ele está dizendo assim, ó, lembra o que eu fiz por você na cruz? Lembra quem você é nele. Se você se lembra, então andem dignos dessa vocação que eu te dei, de ser meu filho e de construir o reino aqui na terra. Através das coisas que você tem hoje na sua mão, entendeu? Então a gente precisa entender que não adianta a gente viver, bonjour, Dija, a gente viver aqui na terra como se fosse, como se a gente não tivesse isso na nossa cabeça. A gente precisa entender isso para que nossos dias façam sentido de verdade, né, aqui na terra. E a gente está concluindo hoje o Efésios 4, certo? Que a gente começou a ler desde o começo da semana. Só teve um dia que a gente mudou o texto para a história da mulher samaritana. E hoje a gente chega para concluir esse texto aqui específico que a gente começou a ler, certo? Vamos lá, aqui é no versículo 17, tá bom? Capítulo 4 de Efésios,
versículo 17. E, portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida do Pai, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Vamos lá, observa aqui uma coisa importantíssima, certo? Separados da vida do Pai, como? Como é que essas pessoas estão separados da vida do Pai? Ele fala, para que não andeis mais como andam também os gentios. Abre parênteses, o que é gentio, né? Gentio com O no final, não com L, ok? Gentio é todo aquele que não é judeu, certo? Então, o gentio aqui é tipo, existia uma classificação básica, que era judeus e gentios. Os que não eram judeus se chamavam gentios. A gente é gentio, certo? No caso da gente aqui. Mas nesse caso aqui em específico, né, como Paulo, a gente já sabe, né, que Paulo ele tinha a missão de falar com os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Então ele pega e fala, ó, não andem como andam também outros gentios, né? Então não andem mais com outras pessoas que não conhecem o Pai, na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, ou seja, quando você não reconhece Cristo, a gente um dia já foi alguém que tem vaidade na mente, alguém que tem um entendimento obscurecido, alguém que estava separado da vida do Pai e alguém que tinha ignorância, certo? Cegueira no coração. Então, qual é o convite que Paulo está dando aqui, né? O Espírito Santo está dando, na verdade, através de Paulo, dizendo, ó, não andem como gentios que estão sendo vaidosos na sua mente, que estão com o entendimento obscurecido, que estão com o coração cego e que estão com a mente deles também ignorantes. Então, entenda que a nossa ignorância, ela também nos separa do Pai. A nossa cegueira do coração também nos separa do Pai. Então, tem gente que, por exemplo, acha que, sei lá, estudar é uma possibilidade, digamos assim, né? O convite aqui do Pai também para que a gente seja alguém que entenda mais sobre quem Ele é, também através da escritura, enfim, estudo, mas principalmente é uma decisão, uma disposição do seu coração, principalmente em relação à cegueira do coração. Aí não querer ser cego e não enxergar aquilo que o Pai tem feito na nossa vida. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda impureza com ganância. Então as pessoas simplesmente foram lá e se entregaram àquilo que ela tinha desejo no coração. E ele vem, mas vós não aprendestes assim com Cristo. Versículo 20, lindo, né? Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Se é que o tendes ouvido, e por ele fostes ensinados, como a verdade está nele, que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo o Altíssimo, é criado em justiça e verdadeira santidade. Então, ele traz aqui um novo padrão. Quando ele fala de a gente andar digno da vocação, é disso que ele está falando. Paulo construiu esse capítulo inteiro para chegar nesse ponto final aqui, para dizer isso. Porque quando ele fala assim, ó, vocês não aprenderam, né? Tipo, os gentios estão lá, ignorantes na mente, coração cego, todo tipo de ganância no coração, é isso que ele fala. E aí, ele pega e diz, agora ele traz um novo padrão. Mas vocês não aprenderam assim a Cristo, né? Com Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam. Então, ele traz um padrão novo, certo? Assim a gente andava antes, agora não mais. E ele pega e fala, ó, se é que vocês têm ouvido e têm experimentado isso, têm sido ensinados por Cristo, ele fala que a gente deve se despojar do velho homem, que é corrupto, segundo as cobiças do engano. E a gente deve tomar a decisão de se renovar no espírito da vossa mente e nos revestir do novo homem, que é criado em justiça e verdadeira santidade. Tem um outro versículo, não lembro se é em Romanos ou em Colossenses, que ele fala sobre a gente já ter recebido a nossa nova natureza, certo? Que é importante entender isso aqui. A gente não é mais um velho homem, certo? O velho homem não habita mais dentro da gente. Eu escutei muito isso na minha vida inteira. Eu sempre acreditei dessa forma. Que o velho homem habitava dentro de nós. Mas a gente que já recebeu o Espírito Santo não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço, certo? Isso aqui já é uma lei física, inclusive. Então não tem como. Então a verdade é que a gente tinha sim
vivia como o velho homem, né, antes de conhecer Cristo. E quando a gente conhece Cristo, Coríntios fala sobre isso, que nós somos uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, Cristo, ele é um marco na nossa vida de fim do velho homem e início desse novo homem que se renova e que se torna cada dia mais parecido com Cristo. Certo? Então, nós não temos mais um velho homem. Mas se a gente não tem mais um velho homem, que de fato a gente já é alguém que é renovado, que é novo, um novo homem, uma nova pessoa, em todos os sentidos, certo? É importante falar que a gente não é uma versão melhorada de quem a gente era antes, certo? A gente precisa entender isso, porque senão a gente está pegando a cruz de Cristo e jogando ela no lixo. Cristo não veio para cá, para a terra, e morreu na cruz do nosso lugar, ressuscitou no terceiro dia. E tem a gente aqui perto, tipo, a gente tem a oportunidade de estar perto dele, para ter uma possibilidade de ser uma versão melhor do que eu estava antes. Tipo, ele pegou alguns aspectos da minha vida e mudou. Pegou algumas áreas da minha vida e fez uma mudança. Não. O que Cristo fala na palavra é que ele nos deu uma nova natureza. Então, não existe a possibilidade de a gente pegar o que a gente tinha antes de bom e ter sido preservado, entendeu? Porque, na verdade, não existe nada de bom na gente. Então, o Pai vem e cria em nós, nos dá uma nova natureza, que, a partir dessa nova natureza, cristificada, entendeu? Que tem Cristo nela, a gente, então, toma decisões, vive uma vida diferente, entendeu? Que não é porque a gente melhorou em algo, é porque de fato a gente recebeu uma nova natureza. Então a gente não pode achar que cristianismo é uma versão melhorada, não, a gente recebeu uma nova natureza, certo? E ele pega e fala aqui, ó, vos despojeis do velho homem. Então, tipo, ele tá dizendo assim, ó, Cristo já morreu por você, você já não é mais como esse gentio que tá com o coração cego, não é mais. Então, se despojem desse velho homem que vocês nem têm mais, porque ele é corrupto, segundo as cobiças do engano. E vos renoveis do espírito no espírito da vossa mente. E vos revistam do novo homem, que, segundo o Altíssimo, é criado em justiça e verdadeira santidade. Então, não significa mais, gente, que a gente, por ter tido nova natureza, que a gente não vai mais pecar, que a gente não vai mais insistir em viver o velho homem que habitava, certo, passado, em nós. O que é que tem da nossa parte nessa história? É a nossa disposição de enxergar Cristo em nós, dentro de nós, e permitir que ele viva através de nós, entendeu? Então, é como se a gente... Tem até um destaque muito massa no meu Instagram, chamado, se não estou enganada, mentalidade. Depois dá uma voltinha assim nos destaques, certo? Quando acabar a live, que tem um gráfico assim explicando exatamente o que eu tô falando agora, que o pai é tipo mostrando assim que o pai ele não traz a gente com uma melhoria para ir subir no gráfico, não. Na hora que a gente conhece Cristo, a gente já sobe, entendeu? Então já é uma transformação assim imediata em relação à natureza, mas a nossa mentalidade ela não acompanha essa transformação necessariamente. Ela não deixa de ter traumas e ter limitações. Digitar aí, minha amiga psicanalista entende disso, desse assunto. Traumas, situação da nossa cabeça que a gente tem, todo mundo tem treta na cabeça a vida inteira, né? A gente passa um monte de coisa. Ele não teria também da gente vícios, necessariamente, que pode acontecer, tá? Porque o pai ele pode vir de maneira sobrenatural, realmente. Já vi pessoas assim. Na hora, sei lá, o cara tinha um vício em área X e parar. Mas tem coisas que você não consegue, de uma maneira imediata, se desfazer, entendeu? Então tem muito da sua disposição do coração de convencer quem de fato você se tornou em Cristo. Entende? Então assim, a gente tem que entender que Cristo é a identidade de quem nós somos também. Então, se eu não olhar para Cristo, se eu não parar minha vida para olhar Cristo, eu não vou enxergar quem eu sou, tu entendeu? A gente precisa ter momentos de intimidade com o Pai também por causa disso. Porque se eu não tenho revelação na palavra de quem Ele é, se eu não tenho revelação de experimentar quem Ele é, como é que eu vou viver essa identidade que Ele falou que eu tenho? Entende? Então, ele precisa disso. Veja, não é por acaso, por exemplo, que você vê também na própria Escritura e também no nosso dia a dia a importância de você ter visão, certo? De você usar a sua imaginação. O Pai não é dar de uma mente a gente que tem sonho só para divertir a gente enquanto a gente tá dormindo, a gente só quer dormir.
entendeu? Ele não ia dar pra gente também a possibilidade de imaginar. Se eu fechar os olhos agora e imaginar uma rua roxa, toda roxa, eu vou conseguir imaginar. Então, por que será que o Pai nos deu essa habilidade, gente? Tem alguma coisa, né? Não é possível que não é pra nada. Então, a gente é muito movido também pelo que vê. Então, caso você não veja as coisas ao seu redor mudar, então a gente precisa visualizar isso na nossa mente, entendeu? Para que eu consiga enxergar que aquilo ali é uma realidade, para que o meu cérebro entenda, ó, que isso é a minha realidade. Se ele não consegue ver por fora, eu olhando aqui agora na Terra, porque se a gente abrir os olhos aqui direito para a Terra, a gente fica até sem esperança, na verdade. É a realidade, gente. Mas se a gente decide usar a nossa mente, a nossa cabecinha linda, a nossa imaginação, para ver o que o Pai vê, para ver a identidade de Cristo, tá lá aí, enxergar Cristo, a gente vai começar a também se tornar como Ele, entendeu? Então a Escritura, a Bíblia, ela ganha vida na experiência, tu entende? Não é a experiência que vai ditar a gente, mas a Escritura, ela dá norte sobre como o Pai pensa, sobre o que Ele pensa sobre a gente. É a Escritura que vai nos dar esse norte e também ser o limitador, né, da gente parar as viagens que às vezes a gente pode ter na cabeça, entendeu? Por exemplo, a gente tem um versículo específico que fala sobre visão, que a gente não deve andar de acordo com as visões e etc. Tipo, achando que isso é como o nosso norteador da fé. Não é, certo? A gente precisa pautar as coisas e colocar isso sob a luz da Escritura para ver se faz sentido ou não faz sentido. E pode ser que não seja, entendeu? Pode ser que o sonho que você tem ou a visão que você teve, que acontece também isso com os filhos, né? Tem a ver com a palavra e tem outros que não vai ter nada a ver, entendeu? Tá tudo certo. Você tem que aprender a reter o que é bom. Isso é na vida. A gente precisa passar pela situação na vida e reter o que de fato é bom pra gente. Tem que ter essa peneira, entenderam? Então, aqui é a mesma coisa. Quando ele fala aqui da gente se revestir de novo homem, é uma decisão que nós temos no coração de entender que Cristo não morreu por mim para uma versão melhorada minha. Ele me deu uma nova natureza, literalmente. 2, com essa nova natureza, eu quero enxergar quem é Cristo, para que a partir dessa visão que eu tenho de Cristo, eu me tornar como Ele é. E 3, nesse lugar, eu entender que Ele já me deu essa nova natureza e finalmente desfrutar, né, dessa relação com Ele e dessa transformação que Ele já gerou em mim e que agora eu estou descobrindo, entendeu? O que é que eu tenho. E se a gente for parar para observar, isso que eu tô falando hoje, gente, parece muito simples para muitos de vocês, né? Eu espero que seja. Mas, às vezes, o pessoal meio que tenta ensinar, assim, que a gente vai se tornar parecido com Cristo à medida que nós andamos com Ele. E é de fato, isso ajuda muito, né? Óbvio. Mas é como se isso já não tivesse sido consumado na cruz, entendeu? A bronca é essa. É como se eu fosse uma Thaís que vai sendo melhorada todos os dias. Todos os dias tem que buscar para melhorar. Se eu não buscar, eu estou piorando. E dá a sensação de que eu ainda não recebi essa nova natureza. O que faz a gente receber a nova natureza é Cristo crucificado e ressuscitado. Ok? Então a gente já recebeu. Não é porque a gente faz coisa boa, faz coisa ruim. Não é pelo que a gente faz, deixa de fazer. Esquece isso. Nós recebemos a nova natureza porque o Pai, Ele é bom e Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que a partir dessa morte e ressurreição de Cristo a gente pudesse, então, ter uma vida nova. Certo? Então, tudo é possível. Tudo isso que eu estou falando aqui, de ser parecida com Cristo, de olhar para Cristo e se tornar como Ele, só é possível porque Cristo um dia morreu na cruz e nos deu esse direito nele. Como eu creio em Cristo, Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, pela minha natureza pecaminosa. Então, por causa dele, eu tenho direito, entendeu? De viver isso hoje. Mas o fato de ter direito não significa que eu vou, de fato, viver. Porque cabe a mim enxergar que eu tenho esse direito e dizer, ó, eis-me aqui, eu quero receber isso aqui que o Senhor já me deu. Entende? Então é por aí. Então eu queria, para terminar, né, a live dessa semana, na verdade, né, que acabou, eu queria convidar vocês para ter esse momento de intimidade com o Pai, certo? De observar a própria vida. E quando eu faço isso com a minha, eu falo para mim também, porque
Todo mundo que precisa, quando a gente prega, acho que tem uma responsabilidade ainda maior, né? Porque a gente ensina, a gente aprende muito ensinando. Eu aprendo muito ensinando, eu amo ensinar sobre Cristo, principalmente. Mas a gente tem que observar a própria vida também, né? Pra gente estar sempre alinhada e não tá falando de algo que a gente não tem vivido. E o meu convite para todo mundo aqui hoje é também que você olhe o seu próprio coração e observe aquilo que você tem vivido hoje. Se você está buscando ser uma versão melhorada ou se você entendeu que Cristo já deu tudo para você na cruz e que a partir daí você está decidindo viver quem de fato você é. Olhar para Cristo, entendeu? Esse é o convite do nosso Pai. Não tenha medo. Lembre, o que cabe na vida de Cristo cabe na sua vida. O que não cabe na vida de Cristo não cabe na sua vida também. Certo? O nosso Pai, ele olha pra gente como ele olha para o próprio Cristo. Os olhos de amor que o Pai tem por nós é o mesmo quando ele olha para Cristo. Já imaginou isso? Tipo, não é só mais um filho. Ele olha para mim para ir para Cristo e ele vê a mesma coisa. Por quê? Ele vê a mesma pessoa. Porque Cristo está à nossa frente, que nos remiu e nos deu a redenção do pecado, entendeu? Entendendo isso, pense, Cristo faria ou deixaria de fazer essas coisas porque está com medo? Não faria. Ele não faria talvez por prudência, não faria por 500 outras coisas, porque ele entendeu que não era para fazer. Mas se ele entender que é possível andar sobre as águas, né? Ele foi e andou, entendeu? Entendo o que eu estou querendo falar, tá? Isso aqui é um assunto espiritual. Cristo não hesitou nem mesmo quando foi para andar sobre as águas. Ou seja, Cristo usou o sobrenatural. Isso era normal para ele, para viver situações do dia. Então, eu estou trazendo aqui tanto inspiração para você nas coisas naturais da vida, tipo, de você tomar uma atitude porque decidiu não se agarrar ao medo, como também da forma sobrenatural, que é tipo assim, você ter alguma necessidade, enfim, precisar de X coisa, e você vê que humanamente é impossível isso acontecer, e você vai lá e declara o contrário, tipo, obrigada, pai, eu vou dar um exemplo, tá? Você olhar pro armário que não tem muita comida, e você ir declarar, pai, obrigada, porque o Senhor já proveu todo o meu alimento, e nada me falta. E quando eu tô falando isso, não é teoria de mentalidade, de esforço da mentalidade e tal, não, tá? Traduzindo, esse povo pode botar esse nome aí, beleza. No fim das contas, essas pessoas que pensam assim, elas estão buscando o evangelho, elas não sabem. Mas isso que eu tô falando agora é Bíblia pura. Porque tem versículo, por exemplo, que fala que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é um versículo, tá? Ou seja, nós que somos justificados em Cristo, porque a justiça não vem da gente, não é própria, é de Cristo. Ele nos tornou justos novamente no Pai. Então, a gente não tem como mendigar mais o pão. Entendeu? Então, eu não estou declarando, tipo, não estou mentalizando, enfim, você pode usar a palavra que você quiser aí para isso, em algo que é uma inverdade. Tudo que a gente vai declarar com a nossa boca e mentalizar, né, colocar isso na nossa mente, precisa estar pautado na palavra. Então, eu tenho a palavra como se fosse tipo uma lei, entendeu? Uma lei que, tipo, tá determinada e que eu só tô dizendo assim, ó, aqui, artigo tal, tá dizendo isso, entendeu? Então, você precisa declarar isso no mundo espiritual. Eu agradeço, Pai, eu agradeço porque esse armário vai ter minha provisão do dia, entendeu? Tô dando um exemplo. E aqui vem coisas assim também no resto da nossa vida, né? Relações, enfim. De você ir declarar aquilo que o Pai fala que é a nossa realidade, entendeu? Isso é muito importante pra gente. Então eu quero te animar e te incentivar a experimentar isso. Observar as coisas que parecem que estão fora do lugar e você começar a declarar e agir também, obviamente, em favor disso, né? Por exemplo, Cristo, quando precisou andar sobre as águas, né, naquela situação lá com Pedro e com os discípulos, ele foi e andou, tá? Amém. Vamos chegar nesse ponto na vida? Andar sobre as águas também? Quem quer? É isso aí, gente. Pra quem está aí ao vivo, Fran, Vitória, Dígia, Vitor, Camila, Rafael, cheiro para todos vocês. Arrasem aí, hoje e nesse final de semana,
Não esqueçam que vocês são perfeitamente amados pelo Pai. Não existe ninguém que ama vocês como o Pai ama. Ninguém nos ama dessa forma. Pode ter muita gente que nos ama de muito jeito, mas ninguém nos ama com a perfeição e com a intensidade que nosso Pai nos ama. E o convite dele hoje é para que a gente desfrute desse amor. Câmera aqui fazendo propaganda da doação de sangue, viu, gente? Quem quiser aí, ó. Grau técnico. Ok? Cheiro para vocês. Bom final de semana. Arrasem aí. E é nóis aqui no Instagram. Cheiro.